Muito bem, queridos, vamos orar para a gente então dar início à nossa ministração aí, para a liderança da igreja e para todos os líderes também. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, diante da presença do Senhor, com muito temor e tremor, nós estamos aqui, ó Deus, para tratarmos assuntos a respeito do Teu reino, da visão e da missão da nossa igreja, e pedimos ao Senhor capacidade, pedimos ao Senhor sabedoria, e pedimos ao Senhor entendimento, para que a gente possa fazer conforme a vontade do Senhor. Te agradecemos por esse café da manhã, de liderança, e temos certeza que cada um dos Teus filhos serão tocados pelo Teu Espírito Santo. Nós vamos saber onde nós estamos, para onde nós estamos indo e o que nós queremos, qual é o nosso objetivo. Em nome de Jesus, nós pedimos a cobertura do Teu sangue, pedimos que os Teus anjos estejam ao nosso redor e que o poder do Teu Espírito Santo venha a ser sobre a vida de cada líder de célula, de cada líder de ministério da igreja, para que a gente possa estar em equipe, Pai, trabalhando para o bem-estar do reino do Senhor. O que nós queremos é ganhar almas, Pai, o que nós queremos é ganhar vidas e fazer o melhor para o Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos a sua cobertura, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podem sentar. Desde já eu quero agradecer a você que está vindo, né? Você que já está dirigindo uma célula, você que está dirigindo um ministério, e mesmo que o que a gente está fazendo na igreja, a gente precisa saber por que a gente está fazendo, né? Se a gente não souber por quê, nós não temos tanta motivação para a gente estar fazendo. Então hoje, o que eu quero apresentar para vocês aqui é o nosso sonho como igreja, o nosso objetivo como igreja, para você saber quando você estiver lá na sua casa, na sua célula, e de repente, se houver algum assalto no seu coração, na sua mente, de você desistir, de você ficar desanimado, você vai pensar num foco maior, você vai pensar num objetivo maior, e você então vai ter forças, claro, pedindo a Deus, e você também não vai estar sozinho. Como do conhecimento de todos vocês, nós no Projeto Celebrar, nós já fomos, né, da visão celular, no modelo dos 12, e com dificuldades, algumas lutas aparecendo e tal, a gente acabou esfriando, ficando meio morno e tal, as células acabaram estagnando, ficando paradas, por causa de algumas situações. Mas o que eu tenho aprendido é que não adianta a gente colocar a culpa em ninguém. Nós temos que ter autorresponsabilidade naquilo que a gente tem de erros e acertos, e se nós temos um resultado, é porque os fatores, né, contribuíram para aquele resultado. Ou seja, se eu tenho um resultado ruim, algum fator foi ruim, então eu preciso mudar o fator. Exemplo disso, né? 1 mais 1 é igual a 2. Você não está satisfeito com o resultado de 2? Então não adianta você querer mudar o 2, você tem que mudar um dos fatores, né? Ou colocar 2, ou colocar 3, ou colocar menos, para mudar o resultado. Então, na realidade, que nós chegamos a essa conclusão enquanto igreja, que nós tivemos um resultado que não foi bom para nós. Agora, de quem é a culpa? A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. Não adianta a gente colocar a culpa dos outros. E o que a gente pode fazer para mudar? Mudar os fatores. Mudando os fatores, consequentemente, nós teremos resultados diferenciados. Então eu creio que nós estamos num nível de maturidade melhor, de uma maturidade maior, como liderança, como igreja, e a gente então decidimos voltar à visão celular, não ainda em algum modelo, né, tipo modelo dos 12 ou MDA. A questão é que nós temos uma realidade chamada Projeto Celebrar, temos uma realidade chamada Vila Nova, Barra Mansa, e que nós precisamos respeitar essa realidade. Então, ainda que a gente tenha coisas parecidas com os modelos, mas o modelo ele não é santo e nem é demonizado. O modelo é modelo, né? O que nós entendemos que o Evangelho é supremo, o Evangelho de Cristo, e a visão que nós temos é uma ferramenta para a gente pregar o Evangelho e para a gente ganhar almas para Jesus. Então, na realidade aqui, o que nós vamos estar fazendo? O que eu vou estar passando para vocês hoje, nós me ajuda aqui, por favor, passa uma folha para cada um. Não precisa ficar preocupado em copiar os slides, porque já está tudo aqui, um rascunho, eu fiz um rascunho para vocês, de todos os slides, tá? Então você pode só anotar alguma coisa que você quiser a mais, mas todos os rascunhos estão aí. Uma das primeiras coisas interessantes que eu quero passar para você é a questão do nosso retorno à visão celular. Vamos ser uma igreja em células, né? Queremos trabalhar uma igreja em células.
mas uma igreja que também tem ministérios, uma igreja que respeite os dons das pessoas, para que elas trabalhem dentro do seu, da nossa igreja, porque como igreja, num plano maior, nós precisamos ter metas estabelecidas, ter direcionamentos. Então a gente precisa saber para onde a gente vai e o que a gente vai estar fazendo. Então, a primeira coisa aqui é a gente compreender que a igreja vai se movimentar em células, né? Ou seja, nós temos o culto, temos a adoração, mas nós estamos expandindo com as células, porque percebemos que as células hoje, não só em Barra Mansa, mas como em todo o Brasil e no mundo também, é a maneira mais inteligente de estar trabalhando com a igreja, em dois sentidos: no sentido de ganhar almas para Cristo e no sentido de manter essas pessoas também no rebanho, porque as igrejas hoje, mesmo as igrejas crescendo muito, as pessoas perdem a sua pessoalidade, então elas ficam às vezes parecendo só um número, né? Ela vem na igreja, ela vai embora, não conversa, você sabe quem é, e não é essa a nossa proposta como igreja do Senhor Jesus. A nossa proposta como igreja é uma proposta de discipular pessoas, de ensinar o Evangelho, não é só de fazer um culto, né? Não é só de fazer uma religião anterior nossa melhorada, não, a gente quer realmente uma igreja que dê suporte às pessoas, que ajude os irmãos, as irmãs, que as famílias, e que a gente possa assim dar o resultado que Jesus pediu, ok? Então esse é o nosso propósito como igreja, não é ser apenas uma igreja que faça cultos, que chame, atraia a massa das pessoas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo na igreja e tal, porque nós já vimos agora como igreja, não é vergonha falar isso, que a gente agindo só na igreja, nós estamos ganhando poucas almas para Jesus, quase nenhuma. Estamos aí há 2, 3 anos quase que estagnados no mesmo número, sem ganhar almas para Jesus. Então esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é ir e pregar o Evangelho e ganhar almas para Jesus. A gente podia ficar tranquilo, não, a igreja está bem, estamos aqui, está tudo jóia, não precisa esforçar. Não, nós temos um chamado que é pregar o Evangelho, até por conta que o projeto Celebrar nasceu pelo chamado das células, pelo chamado do discipulado, pelo chamado de levantar gerações em discipulado e estar ajudando. Tem problemas? A gente sabe que tem. Tem dificuldade? Sabemos que tem. Tem decepções? Sabemos que tem. Mas não é por causa disso que a gente vai parar. Eu tiro muito pela família. Família tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas a gente não pode deixar a família. A gente não larga a família. Então por que a gente vai largar alguma coisa que tem lutas e dificuldades? Mas a verdade é que tem muito mais vitórias do que dificuldades. Tem muito mais alegria do que decepções. O problema é que Satanás faz a gente olhar para as decepções. Agora, nós simplesmente vamos falar, gente, agora vamos estar na visão celular. Vocês estão já experimentando, algumas pessoas já estão nas células, já estão funcionando em células, mas agora vem como que nós vamos ter a estratégia de trabalhar as células, né? Vamos passar aqui, pode passar para mim, Marquinhos, por favor. Retorno à visão celular. Qual que é o nosso propósito? Retornar ao nosso chamado como projeto Celebrar. Ok? Nós somos chamados para isso. Propósito: ganhar mais vidas para o reino de Deus. O reino de Deus precisa crescer. A Bíblia fala em Isaías 6 que o reino de Deus não terá fim. Amém ou não? O reino do Messias não terá fim. Então, para ele não ter fim, eu e você precisamos dar continuidade. E essa continuidade nós temos que ganhar almas. Ok? E também a igreja ter relevância, consistência e continuidade. Ou seja, o que é uma igreja? A igreja precisa ser relevante à comunidade, a igreja precisa ter consistência, né? Não pode ser uma reunião de pessoas. Não, vamos reunir aí. Não, a igreja precisa ter consistência, precisa trabalhar, a igreja precisa cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, a igreja precisa cuidar da terceira idade, a igreja precisa cuidar de todas essas áreas, do evangelismo, da oração, é ser igreja. Então, por isso nós estamos voltando ao primórdio da igreja primitiva, que é a visão de células, tá bom? E a gente ter aqui a continuidade da nossa igreja, ou seja, onde o projeto Celebrar vai parar? Espero só quando Jesus voltar, né?
E vocês entenderam ou não? Porque nós precisamos levar adiante. Eu não posso pensar que eu tenho uma igreja, para mim, Clodoaldo, apóstola Rosiane, a igreja precisa dar continuidade. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Pode ser que eu esteja vivo daqui a 50 anos, mas não vou ser o pastor de frente da igreja. A igreja tem que ter essa continuidade. E para ter a continuidade, nós precisamos ter pessoas, precisamos ter consistência e precisamos ter relevância. Se não tiver relevância, não há por que existir. Ok ou não? Entendido isso daí, o propósito? Então vamos lá, pode passar, Marquinhos, por favor. Agora, qual que é a nossa visão e a nossa missão enquanto igreja? A visão da igreja é representar o reino de Deus. Se você falar só isso, apóstolo, você não tem ideia do que é isso aí. Né? Estude um pouquinho sobre o reino de Deus, né, Cleber? Você vai ver a amplitude do que é. Então, o reino de Deus não é só estar dentro de um lugar e fazer um culto, ok ou não? Isso que eu quero que você entenda. Reino de Deus é muito mais amplo. Reino de Deus é uma amplitude sobrenatural. E qual que é o propósito do projeto Celebrar? Representar o reino de Deus aqui na Vila Nova, nos bairros adjacentes, na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, no Brasil e até mesmo nas nações. Nós precisamos representar o reino com o quê? Com aquilo que Deus nos delegou. O que Deus, nós não vamos conseguir fazer tudo, ok ou não? Sim ou não? Não vamos conseguir fazer tudo. Mas o que Deus nos chamou para fazer, então nós vamos fazer, sem nos comparar com ninguém, com igrejas maiores ou igrejas menores. Não, nós somos um projeto Celebrar, designados por Deus aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é trabalhar com discipulado e trabalhar fazendo discípulo das pessoas. Qual que é a nossa missão? Formar Cristo em cada discípulo. Será que vai acabar o nosso trabalho? Não, né? Porque formar Jesus numa pessoa é um trabalho de continuidade e de longa data, né? De longo tempo. A gente formar, discipulando, cuidando das pessoas, dando valor a cada pessoa, mesmo ela com os defeitos ou com qualidades, nós vamos dar esse valor. Então, nossa visão é representar o reino. Nossa missão, formar Cristo em cada um dos discípulos da igreja. Entendido? Alguma dúvida até aí ou não? Tranquilo, né? Então vamos lá. Agora, qual que é a nossa realidade? Interessante a gente pensar aqui qual que é a nossa realidade e o que nós queremos. Nós hoje somos uma igreja no bairro da cidade de Barra Mansa, né? Somos uma igreja com mais ou menos 200 pessoas, estamos acabando de fazer o censo, né? Peço a você que, se você ainda não fez o seu cadastro, faça. E nós, retornando à visão, nós iríamos iniciar com 15 células. Tem 15 células potencialmente já iniciadas. Algumas não iniciaram, porque estavam fazendo casos de paz, mas vão estar iniciando. Eu estou partindo do pressuposto que vamos ter 15 células até o início do ano, ok ou não? Essa é a nossa ideia. Se não tiver, a gente vai se esforçar para a gente ter 15 células, porque ela vai falar de um propósito maior, ok? Uma outra realidade difícil para nós é que nós não temos tempo próprio, ok? O nosso tempo não é próprio, pagamos aluguel, um aluguel caro, um aluguel que, se a gente conseguisse pagar um consórcio, a gente talvez já estaria num terreno nosso. E um terreno hoje, vocês acham que vão ver que é muito caro, é um valor muito alto. E a gente precisa ter recurso para comprar isso daí. Agora, como é que uma igreja tem recurso? Só trazendo pessoas, né, irmãos? A igreja tem recurso com dízimos e ofertas. Então, quanto mais pessoas nós tivermos, mais condições financeiras nós vamos ter de nós termos um tempo próprio, termos estrutura, termos projetos, planejamentos. Apóstolo, está focando em dinheiro? Não, meu irmão. Mas como é que a gente faz alguma coisa sem dinheiro? Então, para uma igreja crescer, ou para ela ter continuidade, ela precisa de quê? Precisa de recursos, finanças também. Mas e para a igreja ter continuidade, ela precisa ter uma sede própria, ela precisa ter um local onde ela vai dar essa continuidade. E qual é a nossa meta? Chegarmos a 500 pessoas em 5 anos. Aí você fala assim, nossa, apóstolo, né? É muita coisa. Veja bem, se nós partimos da ideia, da lógica, que nós começamos o projeto Celebrar do zero, e em 12 anos a gente tem 200 pessoas, e fora os que já passaram e que a gente não conseguiu reter, eu acredito que muito mais de 1000 pessoas. Se hoje nós somos 200, potencialmente não é uma meta tão alta.
E eu vou te provar que é uma meta muito simples de conseguir quando cada um de nós tiver o envolvimento correto. Então a nossa meta é chegar a 500 pessoas em 5 anos e então fazer um consórcio para o terreno, né? Que aí nós teríamos condições de pagar um consórcio, sair do aluguel e construir algo próprio. Essa é a nossa meta para 5 anos, ok? Não vamos trabalhar mega metas, não. Vamos trabalhar essa meta que está dentro do nosso alcance, você vai ver como que é. Vamos lá. Trabalhando as metas. Veja só, se nós precisamos de 300 pessoas em 5 anos, correto ou não? Somos 200 para atingir 500, 300 pessoas em 5 anos. Muito bem. 60 pessoas por ano, né? Já deu uma diminuída. Nós temos 15 células, 4 pessoas por ano por célula, ou seja, cada célula, se cada célula ganhar 4 pessoas em um ano, nós vamos atingir essa meta. Estamos pensando que as células não vão ter mais células, né? Imagine que pode ter mais células, e tendo mais células, essa meta até diminui. Eu fazendo essa divisão, é uma pessoa por trimestre por célula, ou seja, 90 dias para cada célula ganhar uma alma para Jesus. Não é uma meta alcançável? O que vocês acharam? Não é? Orar, jejuar, e você vai ver assim, mas como que eu vou fazer? Calma lá que nós vamos ter algumas diferenciações. Eu queria que você atinasse para isso. Nós temos 90 dias para a gente ganhar uma alma para Jesus. Não é você, mas é a sua célula. Convidar alguém da família e tal, aquela coisa que nós vamos motivar você a trabalhar. O que vocês acharam dessa meta? Tranquilo ou não? Não é pesada, não vamos sobrecarregar ninguém vai ficar sobrecarregado. Imagine que uma célula esteja multiplicando muito, ela pode ganhar até muito mais do que isso, mas nós não vamos enforcar ninguém para que venha trabalhar e fazer e ficar maluco, não, porque isso daí pode nos tirar força em outro local. A gente vai ter o foco de ganhar sim uma alma, mas também não perder nenhuma, né? Porque aqui nós estamos contando que não vamos perder nenhuma. Então, se perdermos uma, então já temos que trabalhar de uma outra maneira. Então, entenderam a meta ou não? 300 pessoas em 5 anos e 60 pessoas por ano, cada célula, uma alma a cada trimestre. Ok? Alguma dúvida aí ou não? Então, isso aí você já está escrito aí para você. Depois a gente vai passar o videozinho para você estar. Você vai estar sempre sendo lembrado disso aí para te motivar. Então você tem motivação. Você vai entrar numa semana na sua célula, num mês, você está sabendo, gente, a gente precisa ganhar uma alma para Jesus. O que você vai convidar esse mês e tal? Aquela coisa toda de motivação, tá bom? Então vamos lá. Como fazer isso tudo aí funcionar? Aí você fala, apóstolo, eu já sei, a célula, calma lá, né? A célula, a estrutura da célula não vai mudar não, mas algumas coisas por trás vai mudar. O ciclo da visão celular no normal que nós conhecemos: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Lembram lá? Ganhar é o que? É você trabalhar o evangelismo, né? Motivar as pessoas a evangelizarem, ganharem almas, chamar as famílias. Você vai ver que nós temos uma estratégia muito legal para ajudar vocês na célula, a célula ter vida, a célula não ficar morta, a célula ter vida e continuidade. O ganhar, o consolidar, nós já sabemos que é trabalhar à disposição da pessoa em ficar no evangelho, ficar na igreja, não deixar a pessoa se perder. Se a pessoa ficar desanimada, a gente vai ajudar ela, a gente dá subsídio para a pessoa ser integrada na igreja. O discipulado é treinamento através de estudo bíblico, através do 1 a 1, que cada um vai estar trabalhando com os seus discípulos, na sua célula, o cuidado pastoral, tudo isso vai valer em conta para o discipulado. E depois o enviar, que é motivar as pessoas a multiplicar as células, motivar as pessoas a exercer seu chamado, ou na igreja, no ministério, ou numa célula, ou dentro da célula, um missionário, um apóstolo, um pastor, alguma coisa que a pessoa tiver o chamado dela. Ok? Até aí? Então isso aqui a gente já conhece bastante, que é o cerne da visão, é a gente saber onde que a pessoa está e onde que eu quero fazê-la chegar. Ok? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Agora vamos lá. Mudanças e inovações. Não adianta a gente querer fazer a mesma coisa e ter o mesmo resultado.
resultado. Concorda comigo ou não? Se eu quero algo diferente, eu preciso ter fatores diferentes, senão eu vou ter o mesmo resultado. Então, a gente só vai fazer célula, como alguns já estão fazendo, e já estão sentindo assim, mas está meio devagar, outros já estão bombando, né? Eu quero, está ganhando almas e está trazendo a célula e tal. Então, calma lá que a gente vai ajudar com essas mudanças. Uma das primeiras mudanças é a supervisão de células. Aqui você está vendo, ó, uma equipe supervisionando as células que vão existir. O que essa supervisão vai fazer? Vai estar trabalhando os treinamentos, a supervisão mesmo, como alguns já receberam aí, os relatórios para você estar passando, e a gente está contabilizando, tabulando todos os resultados, quantos visitantes nós estamos recebendo, qual a frequência das células, o que uma célula está precisando mais. Então a gente vai ter alguém supervisionando essas células, indo na célula, para ver se está tudo certo, para ver se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, o que a célula precisa para a gente investir, né? A gente ajudar a célula, não deixar, não esquecer a célula para lá, mas a gente ter uma supervisão dessas células. Volta lá um pouquinho, Marquinhos, por favor. Aqui, a prestação de contas, ou seja, o líder, na realidade, tem alguém com o celular ligado aí, tem? Tá, senão vai sair no som aqui. O que acontece? A prestação de contas é o quê? O líder, ele tem que saber que ele não está sozinho na célula e que ele não é o dono da célula. A célula é da igreja, ela faz parte da igreja, ela não pode funcionar sozinha, ela não pode tomar caminhos diferentes dos da igreja. Ela tem que concordar com a visão da igreja, ela tem que motivar a visão da igreja. Então, você imagina o dedo do nosso corpo querendo trabalhar sozinho, né? O dedo já é um órgão que tem, um membro que tem bastante células. Então, você imagina se uma célula do dedo resolve trabalhar diferente, ela vira o quê? Um câncer. Você entendeu ou não? Então a célula tem que trabalhar para o corpo inteiro. Ainda que ela seja uma célula de um fio de cabelo, mas ela precisa trabalhar para o corpo, senão ela não faz sentido. Então a supervisão vai estar trabalhando a prestação de conta, esclarecimentos, direcionamentos para as células, para os líderes, as metas, a motivação. Então, por exemplo, a gente tem uma célula que está funcionando 3 meses, 6 meses, mas não está gerando fruto, não está ganhando alma, não está vindo visitante. O que nós vamos fazer? Vamos chamar o líder, vamos conversar com o líder, o que está acontecendo, vamos mudar o anfitrião, mudar o local de célula, vamos mudar o líder, colocar o líder num novo treinamento. Por quê? Nós vamos ter essa supervisão como se fosse uma empresa mesmo, irmão. Não deixar a pessoa 1 ano, 2 anos, ela funcionando na célula, carregando a célula, o peso da célula, sem ter fruto nenhum, ele perde a motivação e daqui a pouco ele já não está nem querendo mais saber de célula. Então a supervisão é para ajudar isso daí. E também fazer a motivação, não é? Olhar lá o líder e tal, arrumar um vídeo, fazer uma reciclagem do líder, ficar, olha, e aí é o que eu quero muito chamar a atenção para vocês, porque os líderes de células vão estar submissos à supervisão da célula. Tá? A supervisão da célula vai ter uma autoridade na célula, além da do líder. Claro, quando eu falo autoridade, não é para ninguém chegar lá e mandar, faz diferente, não faz isso, não. Ele vai te dar sugestões, ele vai te dar opiniões, ele vai te dar direcionamentos, porque o supervisor da célula, ele vai conhecer todas as células. E que uma célula está fazendo que está dando certo, ele pode te dar a ideia para você fazer na sua também. Então a ideia da supervisão é essa, é fazer essa ponte, esse ligamento, né, entre as células e entre também a igreja, para a pessoa não ficar isolada. Está acontecendo um negócio na célula lá, bem diferente. Ok, o supervisor vai lá, vai analisar, vai conversar e vai ver o que está precisando. Ok ou não? Vamos lá. Agora então uma outra coisa aqui que é muito interessante. Pode passar, Marquinhos, por favor. A mentoria de células, tá? Eu só não falei antes aqui, a supervisão de células vai estar nesse início a cargo do Ronaldo e da Roberta. O Ronaldo e a Roberta vão estar nos ajudando. Por que o Ronaldo e a Roberta? O Ronaldo e a Roberta têm uma experiência muito grande em questão de empresas, né? E empresas grandes que têm tudo isso,
supervisão, de relatórios, de planilhas e tal, e sabe tal resultado que eu quero ver numa supervisão de células, né? Então o Arnaldo e a Roberta, né, conversa com todo mundo, tá bem com todo mundo, conversando, então eles vão estar fazendo essa ponte para a gente. Por isso ele tem pedido a vocês um relatório, né, para vocês preencherem o relatório. É muito importante você preencher o relatório para a gente estudar as nossas metas, para a gente saber da realidade da igreja, o que está acontecendo nas células, quais as células estão funcionando, para a gente não deixar a célula Deus dará. Dentro da equipe de supervisão, vai ter também uma equipe de mentoria. O que é essa equipe de mentoria? É uma equipe, aqui eu tentei explicar o máximo possível, olha, são pensadores que vão girar uma engrenagem onde as células também irão girar. Ou seja, a célula não vai estar sozinha. A célula, na questão de mentalidade, na questão de criatividade, inovações, coisas que de repente o líder não tem tanto manejo, né? De repente o líder ele não tem tanto manejo da informática. Ele não sabe ver um vídeo no YouTube, ele não sabe isso, não sabe aquilo. Então a mentoria vai estar fazendo isso. Eu tenho um líder de célula, ele ganha alma, mas ele não é criativo, a célula dele é uma mesmice. Então a mentoria vai estar ajudando, dando dinâmicas, dando inovações, trazendo novidades para que a célula possa agir, para a célula se movimentar. Vocês estão vendo um grupo de líderes que eu coloquei para a gente mandar mensagem para uma pessoa, legal ou não? Então aquilo a gente pode fazer na célula. Cada célula escolher uma pessoa naquela semana, esse aqui é o amado da semana. E mandar mensagem para ele, né? Mandar um agradozinho, alguma coisa, porque, irmão, nós estamos numa época de inovação. Se você não inovar e não renovar, você vai ter os mesmos resultados. E acaba cansando, acaba não tendo criatividade. Agora, a gente sabe também que um líder, às vezes não, né? A maioria das vezes ele é muito ocupado, tem o seu trabalho, tem a sua família, não dá para ficar vendo coisa na internet e tal. Por isso a gente tem uma equipe de mentoria que vai trabalhar isso para vocês e está ajudando, dando ideias, dando direcionamento, e você vai fazer o papel de ser submisso e atender a equipe de mentoria. Essa equipe de mentoria vai estar formada por 4 pessoas de início. Não é fechada e ela pode se renovar, e esses mentores de células poderão também ajudar a chamar outras pessoas para ajudá-los. É o Gabriel, a Josi, o Léo Dias e o Leonardo Tavares, esses 4. Então são 4 áreas que eu quero que eles nos ajudem, que eles vão contribuir para as células. Deu para você entender ou não? Então nós teremos uma engrenagem, nós teremos um motor que vai girar as engrenagens, ok ou não? É o caso ali daquela roda maior ali, olha, né? Então eles vão girar essa roda e as células vão estar em obediência girando também. O que eles falarem, o que eles motivarem, o que eles apresentarem, eles vão estar ajudando você. E o que vão ser responsáveis por quê? Por mentoria e estratégia, com criatividade, ideias, inovações, capacitação. Vamos supor, eles chegam lá, apóstolo, olha, eu estou vendo que alguns líderes estão com dificuldade de leitura, ok? Vamos chamar os líderes, vamos fazer uma aula de como ler melhor, respeitar sinais. Uma ideia só, tá? Não estou falando que é isso não. A gente está vendo que os líderes estão precisando de mais criatividade. Ok, vamos fazer uma reunião de liderança e vamos trabalhar sobre criatividade. Então a mentoria vai nos ajudar nisso daí. Aí eu chego para eles, olha, eu quero que vocês preparem uma aula de criatividade. Então eles vão estar preparando essa aula e trazendo um material para todos nós como liderança. Ok? Até aí ou não? E o que mais? Congressos, né? Motivação ali, fazer movimentos com as células, com a igreja, avaliação de estratégias, impulsão e treinamentos. O que eles virem necessário, eles vão estar trabalhando. Eles vão estudar, por exemplo, se eu vir uma coisa interessante no congresso que eu fui, eu chego para eles, olha, dá uma olhada nisso daqui, estuda e vamos implantar na nossa realidade. O que eles vão fazer? Vão estudar, vão trabalhar, vão preparar um material e vão estar ajudando as células. Tudo bem até aí ou não? Mentoria de células. Pode passar, Marcos, por favor. O objetivo, então, pesquisar, analisar, contextualizar
e implantar novidades nas células. Então, a sua célula vai depender só de você. Tem alguém por trás te ajudando a fazer acontecer a célula. Vocês viram que o Gabriel fez uma situação, colocou lá no grupo de liderança, é isso que eu quero, né? O Yuri fez uma dinâmica, eu queria que você colocasse a dinâmica lá também, Yuri, aquela que você me falou do bombom, né? E agora o pessoal está mexendo com bombom, né? Vou ficar gordo o pessoal da célula, vai ter que fazer caminhada, tá? Brincadeira, né? Mas depois você compartilha, Yuri. Eu achei muito interessante dentro de um estudo a dinâmica que o Yuri fez. Então, são essas coisas que vão fazendo a célula ficar gostosa e as pessoas terem prazer de estar lá na célula. E um papel também da mentoria de células é gerenciar os ciclos da visão. Aqui, olha, eu queria que você prestasse muita atenção. Aqui tem uma novidade muito séria e muito legal que vai movimentar as células com relação à igreja, que é o chamado ciclos das células. Nós vamos colocar as células em ciclos. Você imagina uma célula que está na ponta do meu dedo, ok? Essa célula, ela precisa do dedo, ela precisa da mão, ela precisa do braço, ela precisa do corpo, ela precisa do coração. Sim ou não? Se o coração não jogar sangue para lá, essa célula morre, ok? Então, o que acontece? Nós precisamos ter um ciclo e as células do nosso corpo, elas se renovam. Assim como as nossas células também precisarão ter sangue novo e se renovar. Através de quê? De ciclos. Deus teve uma ideia brilhante que foi fazendo ciclos na natureza, não é? Hoje nós estamos entrando na primavera. Entrou às 11 horas da noite, né? Ou meia-noite, não sei. Entrou a primavera. Então você já sabe, primavera você já lembra a flor, já lembra as árvores bem bonitas, floridas. Depois vem outra estação, vem o verão. Depois outono, né? E depois o inverno, né? Então olha como que as coisas. Por que Deus fez isso? Porque tem uma necessidade de renovação da terra, renovação do ar, do calor. Tudo isso é importante. E os ciclos das células, nós vamos trabalhar exatamente isso. Vamos lá. Vamos ter 3 ciclos importantes. Pode passar, Marcos, por favor. O ciclo 1, hashtag tamo junto, né? Ou todo mundo junto. Ok? Eu vou te explicar já o que é isso daí. O outro, hashtag id, bem assim, né? Dentro da nossa linguagem hoje, o ir de encontro. E o hashtag firmes, formando discípulos. Então, 3 ciclos. Você trabalhando tudo com a visão, mas dentro de 3 ciclos que nós vamos movimentar, tanto a igreja quanto as células. Vamos lá, primeiro ciclo, pode passar, Marquinhos. O todo mundo junto. Qual o objetivo? Comunhão. As células estarem em unidade para que todos saibam que façam parte da mesma igreja. Qual vai ser a época? São 2 ciclos no ano, durante 2 meses, janeiro e fevereiro. E por que esses meses? São meses de férias. E dá para a gente trabalhar a questão da unidade do pessoal que está de férias na faculdade, está de férias no colégio, está de férias no curso. Então ele poderá estar trabalhando essa unidade. Aí vocês vão ver aqui, olha. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar células temáticas. Então suponhamos, desse mês de janeiro e fevereiro, vamos trabalhar algumas células, alguma decoração nas células. A mentoria vai estar ajudando vocês. Aqui, olha, faz alguma coisa de estar. O pessoal tem usado muito esse todo mundo junto para a questão do purê de batata, né? Você não é uma batata no saco de batata. Você faz parte de um purê, ou seja, o purê está todo mundo junto, né? E junto você não sabe diferenciar quem é e quem não é. Então é a ideia de você fazer as células temáticas de comunhão, de unidade, de um estar se aproximando do outro, de um estar conversando com o outro, estar visitando o outro, sem nenhuma outra pretensão que não a comunhão. Atividades extracélula, ou seja, motivar as células a fazer uma célula fora do ambiente comum, ok? Fazer um piquenique, marcar um cinema, marcar um filme, fazer uma célula ao ar livre, marcar um lugar diferente para fazer a célula, uma viagem, alguma coisa que a célula vai fazer nesse período
que vai movimentar a célula para não ficar estagnada e parada. A outra coisa aqui, o hashtag Tamo Junto, todo mundo junto. Esse vai ser na igreja. A gente fazer 1 ou 2 cultos nesse espaço de tempo, todo mundo vir com as camisas de células, com bolas, o que a gente chama de fruto fiel, né? E a gente trabalhar a comunhão, fazer um almoço, fazer um churrasco, ir para um sítio, trabalhar com fraternização, para que todos de uma célula conheçam os outros das outras células. Ou seja, ele não fala assim, não, eu estou nessa célula, eu sou dessa célula, a minha célula é melhor, a minha célula é maior. Não, isso vai estar proibido na nossa mentalidade, de um querer ser melhor que o outro, ser mais do que o outro, de jeito nenhum. Nós vamos trabalhar a questão da unidade e nem competição. Se alguém tem uma pessoa na célula, glória a Deus, ele vai fazer o papel dele, vai trabalhar. A outra tem 20, não tem problema, ninguém é melhor do que ninguém. A gente está todo mundo junto. Nós vamos trabalhar essa questão da unidade, a igreja em unidade. E também a festa dos frutos e celebração da colheita, onde nós poderemos, olha, quem recebeu Jesus nesses últimos dias, vamos apresentá-los, vamos glorificar a Deus, vamos bendizer ao Senhor. A gente voltar com aquela festa das nações, lembra, Gabriel? Né? Festa da roça, tudo que promover a unidade da igreja. E aí fique tranquilo você como célula, porque quem vai pensar isso é a mentoria de célula. A mentoria que vai estar trabalhando e motivando você. O que você precisa fazer? Trazer a sua célula, ok? Não, pessoal, vamos lá, que aí você vai pensar na igreja no todo. Você não vai pensar só na sua célula. Veja, nós temos um objetivo de aumentar para 500 pessoas o número da igreja aqui. Então, qualquer coisa que você faça que não contribua para esse objetivo, não será bem-vinda. E você vai estar em desobediência ao que Deus tem para a nossa vida como igreja. Entendido aí o hashtag Tamo Junto? Beleza? Então vamos lá. Vamos para o próximo agora. O outro. O hashtag ir de encontro. O que é isso aí? A gente trabalhar a mentalidade da célula para o evangelismo. A gente ir de encontro às almas que estão aflitas e necessitadas. Qual vai ser o ciclo? 2 ciclos, março a abril, lembra lá? Janeiro e fevereiro, estamos juntos, todo mundo junto. Março a abril, o ID. Aqui nós vamos trabalhar a questão de ir e ganhar almas para o Senhor. 2 ciclos, março a abril, setembro a outubro. O que fazer? Vamos colocar as células para jejuar, os irmãos da igreja, jejuando para quê? Para a gente ganhar almas para Cristo. 30 dias, vamos ficar em jejum, não vamos comer nada, só na água, brincadeira, né? Mas marcar, né, jejum na semana, um dia sim, um dia não, vamos orar, a oração 3x30, colocar pessoas no propósito de oração, fazer a batalha espiritual para a gente pregar o Evangelho e ganhar almas para Cristo. Eventos de chamada, ou seja, o que é? Vamos trazer um pregador de fora, vamos fazer um culto evangelístico, alguma coisa diferenciada, fazer uma campanha de cura e libertação, para atrair pessoas, para que as células possam ter rendimento. E trabalhar também nas casas. É esse tempo que os líderes vão trabalhar o caso de paz, liberar discípulos das células para eles fazerem o caso de paz. Né? Olha, vamos lá, você tem alguma casa para fazer, está aqui o material. Não é o líder pensar, tudo vai ter que ser eu que vou fazer, né? Porque a gente tem essa dificuldade, né? Na célula tudo é o líder. Não, o líder já vai pensar assim, olha, tem um cara bom, ele está lendo legal, está ministrando legal, eu vou dar uma casa de paz para ele. Aqui, ó, você vai lá fazer essa casa de paz lá. Mas eu não sei direito, faz do seu jeito, da sua maneira, está aqui, ó, o manual direitinho, você vai ler, vai lá, faz uma oração, lê o estudo aqui, não precisa mais nada. Mas eu não consigo, então vamos arrumar uma pessoa para você conseguir. Então, motivar a pessoa a evangelizar. Está dando para entender, irmão? Ele sair do marasmo, ele não ficar parado, mas ele fazer alguma coisa. Apóstolo, a minha célula não tem ninguém para fazer o caso de paz. Ok, ninguém vai te matar por causa disso não, tá? Mas é uma motivação às células para você fazer o evangelismo. Você não pode fazer o caso de paz? Mas o que você pode fazer para evangelizar? Nós vamos sair um dia na nossa célula, nós não vamos fazer célula, nós vamos sair batendo na porta dos vizinhos e dizendo que nós somos uma célula e estamos orando por ele. Pronto, vocês estão evangelizando.
Entendeu ou não? A mentoria vai estar ajudando vocês nesse aspecto aí. Está tudo ficando nas costas da mentoria, né? Vai vendo aí, né? A oração dos lares, buscar os perdidos. Vamos fazer o seguinte: hoje na célula nós não vamos fazer a célula, não. Nós vamos visitar pessoas desviadas da célula, ok? Entenderam ou não? Vamos lá. Aí você vai lá, acaba que você faz uma visita. A célula hoje vem aqui te dar um abraço. Não precisa nem entrar, nem fazer nada não. Você vai lá dar um abraço na pessoa e tal. Você acha que vai ficar só um abraço? A pessoa vai ficar: poxa, eles vieram aqui, eles lembraram de mim. Então são essas coisas que nós queremos fazer, que a célula se movimente. Você vai saber em que pé você está, em que ciclo você está e o que você precisa estar fazendo. A celebração também dos frutos, e aqui entra o encontro com Deus. Tá? Nesses dois períodos aqui que nós vamos tentar fazer os encontros, né? Ganhamos almas lá no Tamo Junto, no Todo Mundo Junto, e no evangelismo. Então vamos levá-los ao encontro. No final de cada período aqui, de cada época, a gente pode fazer um encontro. O encontro vai ter um diferencial agora, né? Que a gente vai estar fazendo. O pré-encontro não será mais 4. A gente vai fazer um pré-encontro só e um pós-encontro só, mas diferente. Vamos fazer, imagina um pré-encontro como se hoje a gente vem aqui tomar um café, você traz todos os discípulos que vão para o encontro, e o apóstolo, ou o pastor, ou um líder vai dar o pré-encontro já de um modo geral, falar o que vai ser o encontro e tal, para a gente já estar trazendo a unidade para aquelas pessoas. Pós-encontro só, fazer um almoço, alguma coisa para que os encontristas se reencontrem e dar uma palavra, dar uma ministração e apresentar a eles o cuidado. Entendeu ou não? Certo até aí? Perguntas ou não? Parece fácil, vai dar trabalho, mas nós vamos ajudar, né? Você não vai estar sozinho, vai estar todo mundo ajudando. Pode passar, Marquinhos. Alguma pergunta? Não? Oi, Yuri. Então o próximo encontro é com a massa. Então, se nós tivermos pessoas, nós não vamos trabalhar enforcado, tá? Tem pessoas? Tem pessoas. Então vamos fazer um encontro. Vamos fazer um levantamento aqui. Quantas pessoas você tem na célula para o encontro? Eu tenho 3, 5. Nós vamos fazer um encontro com 5 pessoas. Não, irmão, a gente precisa fazer um encontro, então vamos fazer um encontro, pega a gente no laço. Não adianta, não é esse o resultado que a gente quer. A gente já experimentou isso aí, levando 20, 30 pessoas para o encontro. Cadê elas? Vocês entenderam ou não? Se nós tivemos resultados ruins, foi porque tivemos fatores ruins. Então a gente precisa olhar os fatores. A gente vai sentir essa necessidade de ter um encontro. Não quer dizer que é uma religiosidade. Só tem que ter encontro com Deus se for nessa época. Não. Tem gente para fazer um encontro. De repente Deus dá um boom aí, e em fevereiro tem gente para fazer um encontro. Vamos lá, vamos ter um encontro. Não tem problema, tá? Mas a mentoria que vai estar gerenciando isso. Por isso vai ser importante os relatórios. Hora que o Ronaldo me passar os relatórios. Olha, apóstolo, nós estamos com 30 visitantes nas células, constantes. Então, está na hora da gente oferecer um encontro com Deus. Você entendeu ou não? Agora, se você não mandar o relatório para ele, a gente não fica sabendo. Aí fica assim: ô Gabriel, quantas pessoas tem na célula? Nisso, quantas pessoas vai no encontro? Não sei. Ô Léo, quantas pessoas você tem para ir? Deve ter uns 20. Aí quando você vai fazer o encontro, o Léo manda 2. Aí quebra o encontro todo. Você entendeu ou não? Então nós vamos ter algo mensurável. Sejam o mais verdadeiro possível nesse relatório. Ninguém vai chamar a sua atenção, ninguém vai brigar com você de você não atingir meta. Não tem nada disso. Meta é um objetivo para a gente trabalhar. Não precisa ficar com vergonha. Meu Deus, esse trimestre eu não alcancei, eu não ganhei ninguém para Jesus. Não, por favor, não precisa disso. Nós estamos trabalhando por amor na obra de Deus, né? Vocês são pessoas que vão estar com amor trabalhando. Então ninguém vai ficar em cima de vocês para isso, não. Fiquem em paz. Não quer dizer que nós não vamos avaliar, que nós não vamos treinar, capacitar ou reciclar. Mas não quer dizer que ninguém vai pisar na sua garganta. Você tem que ganhar alma e tem que ficar igual desesperado, maluco, chamando todo mundo para ir para o encontro. De jeito nenhum. Isso aí a gente não quer mais. Beleza? Oi, Gabriel. Até porque a gente já teve a experiência de, no desespero, chamar qualquer pessoa de última hora para ir no encontro, só para dar volume para a gente conseguir realizar. Isso. E não deu fruto nenhum. Né? Deu trabalho para a gente. Chega lá um monte de demônio,
dá problema, né? Não que a gente vai correr disso. Aí você trabalha igual um maluco, igual um louco, e cadê a pessoa, né? Aí a gente vai, depois visita, estende a mão e nada. Então, quer dizer, é muito melhor a gente trabalhar com quem já está na célula, você sabe que está ali e tal, e trabalhar com tranquilidade, irmãos. Eu acho que a gente pode trabalhar muito bem com tranquilidade, com a cabeça em cima do corpo, legalzinha, que a gente vai atingir o objetivo, claro, com certeza, em nome de Jesus, tá bom? Ainda, veja só, não é que eu desmereço isso não. Ah, mas se a gente não conseguir atingir o objetivo, amém, irmão? Continuar trabalhando, vamos refazer as metas. Ah, ficou muito pesado, não dá para a gente ganhar uma alma em 90 dias. Ok, vamos refazer a meta, vamos ganhar em 6 meses, tentar ganhar uma alma em 6 meses. Não tem essa. Agora, da gente ficar, porque a gente trabalha com amor, e a gente não depende só de nós, a gente depende do Espírito Santo de Deus, e para isso nós vamos orar, buscar a Deus e tal. Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, sim. Amém? Vamos lá. Agora o outro, pode passar aí, já está aqui, discipulado. O hashtag firmes, formando discípulos. Qual que é o objetivo? Consolidação e treinamento. 2 períodos, maio a junho e novembro a dezembro, tá? E a gente vai trabalhar o quê? E agora a gente vai trabalhar com discipulado, como você conhece, né? Discipulado mesmo, encontro de discipuladores e discípulos. Aqui é uma novidade também. Nós vamos mover encontros dos líderes com cada discípulo, encontro pessoal, tá? Nesse período aqui. Vem cá, como é que está? Está tudo bem? Sua vida, sua família, as finanças, o que eu posso te ajudar? Não só o líder da célula, como, por exemplo, né? Vamos supor que eu seja o líder da célula. Aí o Wallace e o Cleiton estão na minha célula. Mas o Cleiton trouxe um amigo. Ok? Então o Cleiton vai discipular esse amigo dele. O Wallace trouxe um parente dele, um primo. Então o Wallace eu vou motivá-lo a se encontrar com essa pessoa e vamos dar algumas perguntas para você aprender a discipular. Né? O discipulado, né? Você já conhece a salvação, você está lendo a palavra, você está orando e tal. E a gente promover esses encontros além da célula, né? Não é na célula. A gente marcar um dia. Olha, esse é o dia do discipulado. Então todo mundo vai encontrar com o seu discípulo. E cada um ser motivado a cuidar pelo menos de uma pessoa. Ok? Esse vai ser o nosso foco de discipulado. Acompanhamento dos novos convertidos, integração deles às escolas. Vamos ter 3 escolas, não mais uma. Qual escola que a gente tinha na visão celular? Só a escola de? Não, a de líderes. A gente tinha a escola de líderes, né? Que trabalhava Bíblia, discipulado e liderança. Só que muitas pessoas ficavam desanimadas. É 9 meses, né? Eu também não quero ser líder não. Eu vejo o meu líder trabalhando, meu líder trabalha demais. Então o que a gente fez? A gente, como é que fala? Quando divide? Dividir não é bem dividir, né? A gente segmentou. Desmembrou, isso, essa palavra. Nós desmembramos essa escola de liderança em 3 escolas. Por quê? A primeira escola, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Deixa eu só. Ali está Bíblia, discípulos e de líderes, tá? Depois eu falo da escola para você. E então o reencontro com Deus, que é até onde nós vamos trabalhar, fazendo um encontro legal, massivo e tal, para quem já está capacitando-se a ser líder de célula ou trabalhar como servo, como coordenador de um ministério da igreja. Então a gente vai levá-los para o reencontro. Então o reencontro vai estar nessa. Vamos falar um pouquinho aqui. O reencontro vai estar nessa fase aqui, olha, na fase do firmes, maio a junho ou novembro a dezembro, tá bom? Nós falamos ali então das 3 escolas. Vamos lá agora, que é uma inovação também. Pode passar, Marquinhos. Os ciclos de treinamento, nós vamos fazer ciclos de treinamento anual também, tá? Para a gente não dispersar e nem ter ninguém perdido no meio do tempo. São 3 ciclos. O ciclo de treinamento 1, que é a escola de Bíblia, o 2, que é a escola de discípulos, e o 3, que é a escola de liderança. Ok? Então você vai pegar uma pessoa e o líder vai motivar. Aqui, você está indo já na escola e tal. Como é que vai funcionar? Passa aí, Marquinhos, por favor. Primeiro, escola de Bíblia. Objetivo: ensinar doutrinas bíblicas.
ok? Porque a pessoa não pode deixar de aprender, senão ele não, às vezes na célula ele não vai ter essa oportunidade. Mas ele aprender aquilo que é básico da Bíblia: salvação, oração, jejum, batismo, ceia, né? Ele não ficar desconectado da palavra, a ser motivado a comprar uma Bíblia, a estudar a palavra, a vida devocional, de oração, de jejum. Importante isso aí ou não? Ok? Então, qual vai ser a época? Janeiro a março. Começou janeiro, fevereiro e março, escola de Bíblia. Horário, domingo, 9h30 às 11h. Tá bom? E não vai atrapalhar a gente não, tá, Léo? A gente faz ou sobe, ou alguém fica embaixo. Nós temos 3 salas, e 2 salas lá e 1 aqui. Dá pra gente trabalhar legal isso daí, ok? E aí então, para quem? Os novos convertidos, ou aqueles que queiram conhecer a Bíblia, tá bom? Entendido o treinamento 1? Agora o 2. O 2 vai ser então a escola de discípulos. Objetivo: ensino bíblico avançado de discipulado. Aí o caldo começa a engrossar um pouquinho, né? Se ele já aprendeu de Bíblia, agora ele vai aprender como ser discípulo, carregar a sua cruz, né? Ter as suas dificuldades, caráter, testemunho, submissão, a honra, o ir por todo mundo e pregar o Evangelho, ok? Essa é a ideia do discipulado. É a hora que você fala para o cara: agora a porta estreitou, né? A escola de Bíblia é venha, a escola do discipulado é fique, né? Então é aquela situação de dar a consolidação mesmo para a pessoa no nível de igreja. Você vai estar fazendo isso na célula com amor, com carinho, né? Cuidando, abraçando, trazendo, mas a igreja precisa ensinar as doutrinas da igreja, as doutrinas do Evangelho, porque às vezes o líder só não tem condições, até porque a célula se renova, vai sempre estar gente nova lá e tal. Como é que o líder vai estar fazendo? Chegou um discípulo novo, como é que eu vou ensinar a Bíblia para ele? Esse foi um erro muito sério que nós tivemos com relação à visão, porque chegavam discípulos novos, os líderes queriam ensinar para eles coisas que nem eles mesmos sabiam direito, entendendo ou não? Aí dava um choque, porque você imagina, chega um discípulo novo, está se convertendo agora, aí o líder chega para ele: olha, você precisa carregar a sua cruz, meu irmão, né? Cruz, credo, eu não quero cruz não, eu estou vindo para cá para ser liberto, eu vou arrumar problema para a minha vida, né? Então, aí a mentalidade é diferente, por isso o líder vai encaminhá-lo, né, para o local que é a igreja, onde ele vai aprender, ele vai ser treinado a ser um discípulo. Para quem? Quem já fez a escola de Bíblia. Suponhamos, vem uma pessoa para a sua célula que é de uma outra igreja, ele já conhece a Bíblia. O que você pode fazer? Ele vem para a escola de discípulos, para ele entender a visão da igreja, para ele entender e saber o que a igreja quer ter, né? Ok? Até aí ou não? Beleza? Oi, Gabriel. Então, uma pessoa não necessariamente vai ter que fazer as 3 escolas? As duas sim. As 2 primeiras? As 2 primeiras ela tem que fazer, tá? A terceira é que vem a situação. Oi, Yuri, você ia perguntar? No caso, por exemplo, quando estiver acontecendo a de Bíblia, vai estar acontecendo momentaneamente a de discípulos? Não. Olha lá, olha, volta ali, Marquinhos, por favor. São ciclos, tá? Janeiro a março, escola de Bíblia, tá? Entendeu? Não, eu vi, reparei. Isso. É isso que eu queria saber se é assim. Não. Olha lá, janeiro a março, escola de Bíblia. Pode passar maio a julho, escola de discípulos, tá? O ciclo vai ser respeitado, para a gente não se perder e os líderes também não estarem perdidos, mas os líderes estarem todos juntos, tá? Pode passar, Marquinhos. E agora a escola de liderança, que vai ser um ensino bíblico avançado sobre liderança. Época, setembro a novembro. Vocês viram que de uma escola para outra tem um mês? Então, aí descansa os professores, porque o professor também cansa, né? Descansa o professor dá uma reciclada, não vai ser um professor só. Hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas para dar essas escolas aí com tranquilidade, né? E vai caminhando. Então, a escola de liderança: chamado, temperamento, amor às vidas, visão e missão, células,
e liderança. Para quem? Quem já fez a escola de discípulo. Ok? Então, irmãos, isso são as inovações. Tá bom, né, Marquinhos? Tá bom. Então, o que acontece aqui? Isso é o que eu queria que vocês percebessem e vissem. O que nós vamos trabalhar? Principalmente essa questão que nós vamos motivar as células a trabalhar. Nós vamos dar subsídios, vamos dar condições para que as células trabalhem. Isso é o que eu queria passar para vocês. Nós, como liderança, não vamos deixar também de nos reunir. Talvez uma vez por mês a gente tenha um café desse e a gente sentar, não assim como a gente está hoje, né? O pastor aqui falando, vocês ouvindo, mas talvez a gente sentar, bater um papo, tomar um café, conversar, investir na vida de vocês com o ensino ou compartilhando. Vamos lá, Gabriel, conta pra gente como é que está a tua célula aí. Ô Sandro e Marcelo, como é que está a célula? O que vocês estão tendo dificuldade lá? Sabe, irmão, da gente ser uma família e a gente está ajudando o outro, né? A gente de repente está vendo lá, sei lá, o Yuri está meio desanimadinho. Não, Yuri, vamos fazer o seguinte, vamos separar 2 líderes aqui, nós vamos estar indo na sua célula com você. A gente vai estar lá ajudando em oração e tal. Então, para a gente ter essa comunhão da liderança. Isso é o que eu queria estar passando para vocês aí, ok?